Boa tarde, telespectadores do Conecta Mais Notícias. Hoje, aqui comigo no estúdio, o Padre Constante, Neuza Bercó e Neide Dutra, que irão falar conosco, na verdade, né, sobre a Semana da Família e qual a programação da mesma para Nova Prata. Uma boa tarde a todos, bem-vindos aos nossos estúdios. Boa tarde. Então, vamos começar falando sobre o que é esta Semana da Família, qual o período que ela se transcorre e como que se iniciou essa ideia. A família é muito antiga, né? Como são as civilizações. Claro que se respeita os costumes e as culturas dos povos, mas o Papa Paulo VI dizia, né, na ONU, pergunte como está a sociedade e a sociedade te dirá como está a família. Pergunte à família como está a família, a sociedade, e a família te dirá como está também a família e a sociedade. Elas estão intercaladas, globalizadas e tudo. Então era um sonho muito antigo. Aqui nós temos tanto a Neuza como a Neide, que fizeram parte de uma longa história dos cursos de noivos. E também elas têm uma longa história aqui na comunidade. E a pastoral da família é muito antiga. Em 1994, houve uma campanha da fraternidade sobre a família como vai. Passaram-se 25 anos. E a gente sabe que bodas todo mundo gosta, né? Então estamos assim com bodas de prata, depois vamos para as bodas de ouro, de diamante, do vinho, e assim por diante. Então, esta semana, elas depois vão explicar toda essa dinâmica, como está sendo construída. Quer que nós cheguemos mais perto, olhando um pouco a família, sem preconceito, mas olhar que a família, eu estava até pensando, saindo de casa e vindo para cá, nessa segunda-feira, véspera da palestra, com o padre Ezequiel Dal Poço, que nós precisamos nos aproximar dos valores humanos. Acredito que a família, com todos os seus elementos que fazem parte, a família como é, né? Não vamos querer famílias perfeitas e tudo, porque isso só vamos encontrar lá na família de Nazaré. E mesmo assim, José questionou muito e queria deixar Maria, porque ela engravidou pela ação do Espírito Santo, né? Mas Maria também compreendeu os planos e os projetos. Como é que vai o amor humano nas famílias? As famílias se distanciaram demais umas das outras, não se tem mais tempo para nada. Como é que vai o trabalho de cada um na família? Domingo, dia dos pais, claro, os pais perto, longe, os pais como são, lá na eternidade ou aqui na terra, mas parece que essa questão, a herança paterna de Deus na história da salvação, estamos longe. E os bispos e a igreja quer, e sua santidade, o Papa Francisco, quer recuperar os valores humanos e os valores também do Evangelho. E qual é a importância dessa semana? Ela é lembrada justamente por esse laço, né? Essa família, que muitas vezes a gente considera, né, algumas pessoas que não são do nosso sangue, da nossa família. Então essa semana ela é de fato muito importante por unir todo mundo, né? Mas para a igreja, essa semana vem de encontro com alguma outra coisa? Ela é importante por que fato? Então, obviamente é importante, né? Porque nós pensando na desagregação social que existe no mundo inteiro, não é só no Brasil, né? Então, fazendo um estudo e uma apreciação, a gente vai ver que a desagregação começou quando desagregou a família. Porque nessa realidade consumista e muito de internets e coisa arada, então houve um afastamento, porque a família não se concebe só o pai, a mãe e os filhos, a família engloba todos o parentesco que tem junto, quer dizer, não é só uma. Então foi muito interessante uma pesquisa que o Papa Francisco se deu conta disso, e ele reuniu todos os bispos do Brasil, eu acho que do mundo, né, padre? Reuniu todos os bispos e fez um levantamento qual seria a causa dessa desagregação total que existe no mundo. E o motivo que apareceu em todas as pesquisas foi a desagregação da família.
Então, a partir daí, até o Papa fez o livro Amores Letícia, maravilhoso livro, onde ele coloca todos os problemas como possíveis soluções, né? Não existe aquele radicalismo de antigamente, que tem que ser assim, assim. Cada família tem a sua estrutura, mas tem que saber como, então, conglomerar essa família, né? Então, nós resolvemos, então, aquecer o convite do padre para a pastoral da família, porque a gente, sempre que está fazendo alguma atividade, a gente está pensando no bem da comunidade. E como uma das causas principais da desagregação social é a família, então eu acho que é uma causa muito nobre, né, da gente estar trabalhando junto. Então, a família como vai? É uma pergunta muito interessante, né, para que a gente fique pensando como é que está a minha família, né? Então, a gente, nessa semana, que é a Semana Nacional da Família, a gente está pensando assim, que durante toda a semana, que começa de 13 a 17 de agosto, as pessoas reservem um minutinho, não precisa ficar o dia inteiro falando de família. Algum momento em que se reúnam todos e pensem a família como vai, né? Porque chega um, sai outro correndo, não existe aquele diálogo. E também diálogo não significa sentar ali e ficar um olhando para o outro falar. É no respeito de um com o outro, né? A aceitação da opinião alheia, né? O amor, principalmente, né? Porque hoje em dia me parece que até o amor está sendo, né, desestruturado, porque já uma mistura total de coisas, porque é muita informação. Com essa informática é muita informação, pouco conhecimento e pouca emoção, né? Quer dizer, as pessoas se comunicam ali e não vem aquilo do íntimo da pessoa, é papel, né? Em vez o que nós postulamos através da igreja que nos solicita é que exista amor, que existe, né? Que exista então esse respeito, esse contato íntimo das pessoas, né? É essa a função da Semana Nacional da Família que nós estamos engajados. Nós temos a Neide também, ela e o Vitor que coordenam, né? Vou dizer uma palavra sobre o que significa um pouco essa coordenação dessa semana, a família, né? Você também tem 2 filhas, né? E o marido que trabalha numa outra cidade, você trabalha numa gráfica, você é dona de casa, mas enfim, vocês que são pais, né, sentem também um pouco essa questão da família. Eu acho que a família, assim, está acima de tudo, né? Porque se a gente consegue conduzir bem a família da gente, tudo vai bem. E no momento que a gente consegue dar uma educação familiar, claro, aí muitos pais já me perguntaram assim, tá, mas a gente não tem tempo para os filhos? Porque realmente hoje as mães trabalham fora, os filhos ficam na creche, mas aquele pouco tempo que a gente tem para ficar com os filhos, que seja com qualidade, que isso vai fazer a diferença na educação. E eu acho que, acima de tudo, também, os filhos estão pedindo limites, né, dona Neuza? Limites, limites, limites. Dentro das famílias tem que ter muito amor, muita união e muito limite. Limite também. Tem uma máxima que se diz assim, a família é a célula da sociedade. Lembremos que o nosso corpo ele é composto de milhões de células e que sempre as células morrem e elas se renovam. A família, há 50, 100 anos atrás, ela tinha uma caracterização. Hoje a família tem outra caracterização. A família há 50, 100 anos atrás era o pai. Em italiano se diz qua comando me, isto é, o pai que ele era o patrão, a paternidade, a mãe, a esposa fazia um pouco sim, mas tinha muitas vezes que obedecer, né? E assim por diante. Então essa paternidade responsável, ela também foi boa, é útil, é necessária, é importante,
mas percebe-se que cada vez mais a partilha do conhecimento, a partilha das emoções, da afetividade, a família como comunidade, um lugar que se conversa, um lugar que a gente se olha no rosto, um lugar que a gente reza, um lugar que a gente dialoga, um lugar que a gente aprende os limites, que a gente vai construir não uma desagregação, uma agregação. Então, numa turma de catequese, com todo respeito às famílias como são, numa turma de catequese, num serviço profissional, né? Percebe-se, por exemplo, aonde o filho e a filha estão participando de uma sociedade, de uma família estruturada, equilibrada, uma família que tem um alto humanismo, uma família que ao menos acredita em Deus, uma família que tem responsabilidade, uma família que sabe ser humilde, uma família que sabe partilhar, uma família que sabe também reconhecer o quê? Os erros. Porque a verdade está aí, não é tudo está com o pai, tudo que está... Mas o pai e a mãe, pela experiência, pela história, né? E pela maturidade que tem, eles sempre têm algo para dizer aos filhos que o filho e a filha pode ser um pouco melhor, repensar as coisas, né? Olhe as companhias, olhe os vícios que estão te rodeando, olhe muitas vezes a acomodação diante do estudo, né? Diante da convivência, assim por diante. Então, essa palavra célula da sociedade, nós precisamos que o Concílio Vaticano II, ele procurava aprofundar muito. Então, essa equipe toda maravilhosa da pastoral familiar, né, acredita isso. Acredita que é aquilo que a Igreja do Brasil se propõe na Semana da Família. Um começo de iniciação cristã. Um começo de caminhada. Um começo de tatear. Como a criança ela anda no chão assim, tateando, a família também deve começar a acertar. Nem tudo acerta, nem tudo acerta, mas vale a boa vontade também de procurar, dentro do possível, serem felizes. E com relação à programação dessa semana aqui para Nova Prata, porque alguns eventos vão acontecer aqui, né? Vocês poderiam falar um pouco sobre como vai ser essa programação, onde ela vai ser, que dias, o horário? Nós temos terça-feira, dia 13, no Salão Paroquial, com o Padre Ezequiel Del Poço. Uma palestra, uma grande palestra, está sendo uma divulgação muito grande a nível de vicariato, né? Hoje a gente ficou sabendo que tem ônibus de outras paróquias, né, Padre, que vão vir para cá. André da Rocha. André da Rocha. Então, com o Padre Ezequiel Del Poço, ali no Salão Paroquial, né, vai ser um grande evento. E como que faz para entrar em contato? É só chegar e entrar? Entrada é franca, não tem nada de excepcional. Não né? tem limite de Não vagas? tem limite, Não. as pessoas que chegarem serão bem recebidas todas, né? É isso aí. E que horário que vai ser? 19h30. 19h30. 19h30, E acho que vai ser bem concorrida, porque eu acho que todos estão sentindo esse peso da família, né? Quando tu fala em família, as pessoas já se autoanalisam, né? E notam que existe alguma coisa, né? Porque você ouve os pais dizerem, eu não posso com esse meu filho, né? Ela quer, quando ela quer, a gente tem que dar. Porque houve uma mudança muito grande da família de há 50 anos atrás a de hoje. Como disse o padre, era patriarcal. O pai dizia, é isso e terminou. Depois, com o tempo, a mulher já foi começando a trabalhar. Já existe também, já por parte do homem, aquela desconfiança, né? De que a mulher começou a tomar o lugar dele.
Então, como eu não tive isso, e agora o consumismo é muito grande, as crianças têm uma visão fora do normal, de tanto brinquedo e tanta porcaria, então os pais pensam assim, eu não tive isso, então eu quero dar para o meu filho. E acabam dando tudo e fazendo tudo o que eles querem, de repente eles tomam conta. E os pais, eu acho que se sentem fracos, porque ficam pouco em casa, não querem ficar brigando. Mas não precisa brigar, é só conduzir, né? Conduzir de uma forma que a criança então entenda que aquele comportamento não é o certo. E não castigar, porque tem pessoas, não, mas se você não fizer isso, eu vou te dar um castigo. Não é. Tem que ser tudo justificado. Você não pode fazer isso por causa disso. Tudo né? uma questão de É uma questão de harmonização. Né? E é isso que nós estamos, da Pastoral da Família, estamos iniciando agora esse trabalho, né? E pretendemos, a gente disse que não queria trabalhar muito, né? Mas a gente se sente responsável, né? Porque o problema é muito sério. Então, nós estamos aí dispostos e abertos, né, para a comunidade. A pastoral está aberta à comunidade. Se alguma família quiser nos procurar para nos dar ideia de como nós podemos atuar melhor, quais são os principais problemas que devem ser atacados, a pastoral está aberta. Quer dizer, não é um grupo fechado que não ouça a opinião de ninguém. Nós estamos abertos para que todo mundo colabore conosco, para que juntos nós transformemos essa realidade, né? E existe um local físico, ou como que se entra em contato com a pastoral? Caso tenha minha família tem algum certo problema, nem que seja para ir conversar, né? Às vezes é isso aí. Quando nós estivemos numa capela, agora nós assistimos à missa, e no final da missa eu fiz o convite. Já na saída, uma senhora veio me procurar. Mas eu tenho problemas tão sérios lá em casa, e coisa assim, né? Então eu falei para ela, deixa passar essa semana que depois a gente conversa. Quer dizer, a gente nota que principalmente as mães, né? Que estão muito ansiadas com essa realidade, né? Que nós estamos vendo que tem coisa muito chata por aí, não é? Mas eu acho que se nós começarmos um trabalho, é pequenininho, Nova Prata é pequenininho, a pastoral é pequenininha. Se nós conseguirmos, um pouquinho, né, melhorar uma comunidade pequena, por certo, dali vai ser depois, né, expandido para todas as outras. É o que nós esperamos de uma realidade melhor. E ela vai vir. Né? Com certeza. Acho que é um pouco, né? Eu acho que a Neide podia dar um pouco mais continuidade. O espaço lá no salão é grande, né? O espaço é muito grande, cabe mais de 1000 pessoas. Isso. Né? E a gente está preparados para receber esse público, sim. Com a Tá? Vai ter espaço para todo mundo, com toda a estrutura necessária, né? Podem vir bem tranquilos que vai ter Lugar para todo mundo. lugar para todo mundo e vão ser bem recebidos. Nós vamos ter até uma ambulância ali do lado de fora, porque é muita gente, né? Gente. Que pode surgir algum problema, nós vamos Pode. ter esse cuidado também. E como que foi pensado em se trazer o padre Ezequiel? Olha, isso é um pouco pastoral familiar, a equipe sacerdotal. O padre Ezequiel tem diversas músicas sobre a família. Ele é família, trabalha muito pelo mundo, pelo Brasil, por todos os lugares, sobre essa questão da família, né? A família como vai, ele gosta muito do Padre Zezinho, né? Que nenhuma família começa em qualquer de repente. Então, o Padre Ezequiel vai ser alguém que vai trazer os valores cristãos, um caminho, e ao mesmo tempo ele vai trazer canções, com o violista que vai acompanhar ele, canções que vão falar sobre aquele tema que ele está falando. Tem até vídeos que ele está passando e assim por diante. É um padre jovem, o pessoal gosta muito, tem dado muitas palestras por aí. Enfim, eu acho que é bom, eu acho que é uma noitada diferente. É uma semente que a gente está lançando, né? Para que as pessoas aproveitem essa semente, como dizia a Neuza, para crescer. É uma sementinha pequena que vai crescendo e vai se tornando frondosa. Porque, veja, eu estava vindo de Porto Alegre, esses tempos eu parei num dessas tendas que se toma um suco de cana, né? E lá no fundo eu vi uma frase que dizia assim: adote o seu filho antes que um traficante o adote.
né? Isto é, o filho ou a filha, quando são soltos, quando não tem ponto de referência, foi feito estudos aqui no Brasil e que foi visto que cada vez mais se multiplicam filhos e filhas que não têm nenhuma referência, né? Não tem nenhuma referência. Imagina esse pessoal que nasce debaixo de ponte, de viaduto, né? Imagina as pessoas que às vezes têm um momento de amor, de relação, gera o filho, depois cada um abandona, cada um vive para o seu lado e assim por aí. Então foi criada uma lei em 1992, né, no Brasil, que toda criança deveria ter um pai, deveria ter uma denominação, deveria ter uma responsabilidade. Mas até hoje, eu estava lendo ontem à noite, não se fez muita coisa sobre isso, né? Nós temos muitas crianças soltas por aí, muitas crianças que não têm referência, que não têm carinho, que não têm amor, que não têm uma roupa, que não têm uma comida, que não têm um médico, que não têm nada. Mesmo aqui em Nova Prata, se nós começar a olhar por aí, nós vamos ver as carências muito grandes, principalmente nos bairros um pouco mais distanciados daqui. Ou também, às vezes, é o próprio aqui no centro, crianças que são mal amadas, mal acolhidas, que ora fica um final de semana com um, final de semana com outro, fica ora com o pai, ora com a mãe, não sei, não tem ponto de referência, e assim por diante. Então, essa Semana da Família, essa palestra, que vai ser muito boa, do Padre Ezequiel, essa pastoral familiar, ela quer que aos poucos a gente possa ir tomando consciência que a vida não é brincadeira. A gente tem que assumir para valer a vida, mas uma vida que tem um lar, que tem um sofá quente, que tem uma cama quente, que tem um rosto quente, que tem um amor quente, um lar que tem uma comunidade. Então você perguntava também o sentido desse trabalho todo. Quanto mais as famílias forem famílias, mais você tem uma religião coesa, mais você tem uma indústria, comércio e agricultura coesa, mais você tem uma sociedade organizada. Porque a criança, ela sabe que tem os seus horários, ela sabe o seu destino, né? E ela sabe o seu tempo. O problema é quando a criança não tem horário, a criança não tem destino, a criança não tem caminho, não tem rumo, então ela está perdida, né? E isso a igreja, na hora que ela pergunta assim, a família como vai? Aquilo que eu dizia a Neuza e a Neide, vai em quê? Como vai em quê? Qual é a dimensão desse vai? Vai, né? Vai na dimensão, hoje, do estresse, da depressão. Tem muita gente estressada, depressão. Vai nessa dimensão do preconceito, né? E muitas vezes um preconceito pesado. Vai nessa dimensão do exclusivismo. Se exclui, né? Se exclui as pessoas. Isso não é projeto, é plano de Deus. Com referência ao Padre Ezequiel também, ele tem uma coluna no Jornal de Nova Prata, né? Acho que é do Jornal Popular, né? Ele tem uma coluna também, ele se tornou também conhecido já da comunidade, por isso que o pessoal então está ansioso para ouvi-lo pessoalmente, né? Existe mais alguma colocação que seja importante de reiterar, o convite talvez Talvez às um 19 convite, horas? você, Neide, podias fazer um convite a todos para participar. Não, convidamos a todos, né? O convite é aberto a todas as famílias, desde criança, jovem, adolescente, pessoas idosas, pai, mãe, todo mundo compareçam no salão paroquial no dia 13, às 19h30, que estaremos lá esperando por vocês. Nós e o Padre Ezequiel. É importante também dizer que não precisa ser católicos, porque isso aqui é uma promoção da Igreja Católica, mas família é uma coisa universal. Claro. Então nós estamos convidando outras igrejas, estamos convidando, né, todas as pessoas
de qualquer religião, de qualquer raça, porque família é universal. Então, às vezes, assim, mas só católicos que podem ir? Não. Família é universal e nós queremos toda a família para ter isso lá dentro conosco, né? Isso aí. Exatamente. Isso, finalizando até, né, isso vai ser tão importante, porque eu estava falando com o tenente Canale, aqui da brigada, estava falando com a delegada de polícia, falando com pessoas diversas. Nós precisamos compreender, amar e entender aquele ser que está diante de nós. Então, se eu como padre, a polícia, o delegado, o comerciante, o comerciário, o médico, o atendente, o dentista, o agricultor, se encontra com a pessoa, ele começa a olhar a sua família, olha a família do outro, nós podemos ter um relacionamento melhor. Esse conjunto todo, sem julgar, sem botar parâmetros e preconceito. Mas a gente tem que amar sim a família. E a família é muito importante. Aqui nesse folheto diz assim, ó, eu acho interessante isso aqui. Pais, sabeis perder tempo, entre aspas, né, com vossos filhos, é uma das coisas mais importantes que podeis fazer a cada dia. Interessante isso do Papa Francisco, né? Frase dele. Nós, mais alguma coisa? Nós agradecemos, né? Como paróquia São João Batista Nossa Senhora Aparecida, nós agradecemos como pastoral familiar essa oportunidade, esse espaço que temos neste canal de comunicação Conecte Mais, bonito e importante, porque sempre no primeiro domingo do mês, às 8 horas da manhã, tem a missa diretamente do santuário, aqui de Nova Prata, Nossa Senhora Aparecida. E hoje também estáis divulgando, na véspera da palestra, segunda-feira, este papo, esse momento tão importante. Nós que agradecemos muito a presença de vocês aqui, esclarecer um pouco mais sobre a Semana da Família, a Pastoral da Família, também sobre o evento que vai acontecer. E gostaríamos muito de agradecer a vocês. Nós é que agradecemos pela oportunidade. Muito obrigada. Certo. Beto, é com você aí do Estúdio 1.